Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você e da hora que você está assistindo. Nós estamos aqui na Igreja do Pênfico, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é um prazer muito grande recapitular a lição junto contigo. E neste momento nós vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos pedir ao professor Moisés para orar com a gente. Nosso querido Deus, Pai amado, te agradecemos pela vida, pela saúde, por tudo que tem nos dado até esse presente momento. Pedimos que abençoe a todos os nossos ouvintes, de todos os lugares do Brasil e até do mundo, Senhor Deus. Muito obrigado pelo alcance do Espírito Santo ao Evangelho eterno. Ajude os professores aqui presentes, o querido irmão Enéas, o querido irmão Júlio, e a mim também, Senhor Deus, e os que estão colocando-nos no ar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós temos conosco aqui o professor Júlio. O professor Júlio, ele é adventista, frequenta a igreja de onde, professor Júlio? Enéas, muito obrigado pelo convite desde já para recapitular a lição com vocês. Eu frequento a igreja da Vila Planalto, sou um servidor dessa igreja, trabalho aqui no Hospital Adventista do Pênfico e será uma honra e um prazer muito grande recapitular a lição com vocês. O prazer é todo nosso. O professor Moisés é meu parceiro de igreja, meu amigo pessoal, de quem eu gosto muito. Só tenho que agradecer, apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, a todos nós também, viu, Júlio? Amém. Muito bem. Daí de onde você está nos assistindo, gostaríamos de ter o retorno seu. Se você tem algum pedido de oração, algum agradecimento, e a gente saber de onde você está nos ouvindo. Muito bem, a lição de hoje fala sobre ministério movido pelo amor. A ilustração da lição é muito bonita, eu gostaria que eles colocassem na tela para a gente aí. Ela mostra um pequeno cartaz, um pergaminho, com uma caneta tipo cruz, escrevendo uma mensagem de amor. Uma mensagem que liberta, que perdoa e que transforma vidas. O apóstolo Paulo ele falou que da seguinte forma, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. O apóstolo Paulo foi um dos mártires da igreja, foi um dos camaradas que mais sofreu, e ele deixou um relato bem grande aqui, de como foi o seu sofrimento. Ele diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com facas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos em rios, perigos de assaltantes, perigo de meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interna ou interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. O evangelho é de graça, mas ele custou muito caro para o céu e custou muito caro para as pessoas que levaram essa mensagem aos outros. Por que ele custou muito caro, irmão Moisés? Porque a gente vê que mesmo dentro da igreja existe sofrimento. Quando você lança uma mensagem,
Alguns acreditam, outros não. Então isso às vezes cria divisão dentro da igreja. Mas quero dizer a vocês, olhando para essa figura que o irmão Enéas, o professor Enéas falou, eu achei interessante, essa cruz quebrou a corrente do diabo. Amém. Quando ela entrou no coração, está aqui, a cruz entrou no coração, ele retornou, tomou o mundo de volta, que nem você falou, professor, a semana passada. Então, esse é o nosso livramento, o livramento do apóstolo Paulo, que ele confiava em Deus, a mensagem era de Deus, ele tinha que ser verdadeiro em Deus. Irmão Enéas, é uma pequena contribuição. Pois não? Que apesar de todo o sofrimento que a gente podia observar na sua leitura, o que pesava para o apóstolo Paulo era a preocupação com todas as igrejas. E eu acho que isso é que deve nos mover a cada dia. Apesar do sofrimento, muitas vezes não temos apoio, mas o que pesa na nossa consciência é saber que o trabalho de Deus avança a cada dia. É isso que o apóstolo Paulo carregava em seu coração. É o que deve mover no meu e no coração de vocês, que nos assistem pela internet, mas também de nós que somos líderes dessa igreja. Amém. O que ocorre é que é o seguinte: quando o amor de Deus entra no coração do indivíduo, ele sente sim uma compulsão de falar do amor de Deus. Ele não quer ficar para si só. Por que ele não quer ficar para si só? Porque é o seguinte, o céu é muito bom. E nós temos que trabalhar para fugir do inimigo, do inimigo do nosso Deus. E ele, quando você tenta fugir dele, ele tenta de todas as formas te prender de alguma forma. E por esta razão, o amor de Cristo precisa estar no nosso coração para a gente ajudar aquele que está a perecer. Não é isso, irmão Moisés? Verdade, querido. Olha, somente através do Espírito Santo de Deus que é capaz de mudar a nossa vida. E muda mesmo a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos ouvintes, porque Cristo está dentro do nosso coração. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. É interessante, não está aqui no nosso estudo de hoje, mas qual é realmente o título que Deus mais gosta de ser chamado por Ele? João disse em 4:8 o que mesmo? Deus é amor. Certo. Uma palavrinha pequena, né? Então, é a lição, nossa lição de hoje fala assim, o ministério movido pelo amor. Então, ele é movido por quem? Por Deus. Pelo próprio Deus. Então, quando Deus está com a gente, a dificuldade passa a ser uma coisa de pequena importância. Porque o amor de Deus, ele transforma a nossa vida, ele torna mesmo aquilo que é triste em alegria, porque só de você saber que você está salvando alguém da morte, você se torna feliz. É verdade. Na lição de domingo, fala sobre ações de graça. Paulo estava agradecido em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 7. Ele estava tremendamente agradecido a Deus, mesmo diante de todas as dificuldades. Qual foi o motivo que levou ele a ficar alegre ali? Ele ficou alegre porque ele contava com a oração dos irmãos. Mesmo ele estando lá na linha de frente, na retaguarda, tinha alguém que estava orando por ele, né? E isto, o amor daquelas pessoas que estavam orando por ele, o impulsionava mais ainda para frente, para levar o evangelho àqueles que não conheciam a Deus, né? E aqui diz o seguinte, que vou ler o verso 3 do capítulo 1 de 2 Coríntios, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação.
Para ele ser um Deus de toda consolação, de toda misericórdia, ele tem que ser completamente amor, como nós falamos segundos atrás, né? O que o irmão acha disso, irmão Moisés? Como que um cristão, mesmo diante de dificuldade, ele pode ter uma vida de ação de graças a Deus? Não é brincadeira. Isso é coisa séria, queridos. Porque, veja, o sofrimento não é gostoso. Mas quando o professor Enéas viu ali no sábado, leu todo o sofrimento do apóstolo Paulo, queridos, já era para ele ter jogado a toalha. Fala, eu vou abandonar esse caminho, porque esse não é o caminho certo, é impossível uma coisa acontecer em cima da gente. Porque é assim que a gente faz. É assim que a gente fala. Mas aqui ele está falando, Deus nos consola em Cristo. Por que consola em Cristo? Porque ele morreu na cruz para nos salvar. E não deixa a gente sozinho. Verdade. Ele falou assim, olha, se vocês me amam, o meu Pai o amará. E viremos para vocês e faremos em vocês morada. Se Jesus está no coração do indivíduo, a dificuldade torna-se como nada. Porque viu o professor Enéas, o professor Júlio, quando ele olhou para Deus ali na cruz, ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E diz que ele baixou a cabeça assim. Diz que o diabo e os seus anjos mal pularam de alegria. A vitória é nossa. Mas quando ele ergueu a cabeça, até me arrepio aqui, ele olhou para Deus e falou, Pai, mas faça-te segundo a tua santa e boa vontade. Que deve ser o desejo nosso, que nós façamos a vontade de Deus, custe o que custar. É até interessante, né, irmão Moisés, que a lição ela é muito clara em dizer que o apóstolo Paulo, apesar do seu sofrimento, ele tinha consolo do nosso próprio Deus e assim ele pôde consolar os outros irmãos. Porque não há nada como se eu fosse consolar alguém, sendo que eu não entendo a dor do meu próximo. E a lição é muito clara em dizer isso, né? Tipo, o apóstolo Paulo, apesar do seu sofrimento, ele era muito empático em consolar as outras pessoas, porque ele tinha passado por muito sofrimento e aí assim ele conseguia consolar a igreja que estava passando por momentos de dificuldades. Verdade. No último parágrafo da lição de domingo, fala assim, no finalzinho da quarta linha, diz o seguinte, quarta linha de baixo para cima, tá? As dificuldades da vida podem nos conduzir à maturidade espiritual, à medida que permitimos que nos aproximemos de Deus. Porque Jesus veio para salvar e libertar. O diabo veio para matar e destruir. Né? O diabo veio para matar e destruir. Por que ele tem tanta bronca dos filhos de Deus e não quer que ninguém aceite o evangelho? Porque ele era de lá. Ele não quer que ninguém vá para lá. Porque se você for para lá, vai acontecer o seguinte, não está na nossa lição aqui, mas quando a gente comete um pecado, a palavra diz o seguinte, que a alma que pecar, esta morrerá. Então, quando a gente comete um pecado e a gente não pede perdão a Deus, a gente vai pagar pelo pecado que a gente cometeu. Correto? Correto. Mas se você pedir perdão dos seus pecados e andar com Deus, o que vai acontecer? Os seus pecados vão cair nas costas do diabo e ele vai ter que pagar por eles. Porque ele que te induziu ao erro. Então ele que é o culpado, ele vai pagar por isto. Por essa razão que Paulo sofria. Porque Satanás não queria que ele anunciasse o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho do amor de Deus. O objetivo dele é manter todas as pessoas presas para que elas não tenham nenhuma vislumbre do futuro que Deus espera para ela, né? Muito bem, nós vamos agora para a lição de segunda-feira, dia 24. Porque diz assim, sinceridade, simplicidade e sinceridade.
duas palavras. Simplicidade. O que é uma pessoa simples? Nunca em cima de ninguém. Nunca melhor do que ninguém. Ou pelo menos igual, ou pelo menos mais baixo. Quanto mais pequeno você for, mais cresce diante de Deus. O que importa é crescer em Deus. Não nos homens. Porque aí fora todo mundo quer crescer. Um quer ser melhor do que o outro. Mas isso não leva a nada. O que leva é servir a Cristo. E a sinceridade, você ser sincero no falar. Ser justo no falar. Porque a palavra muitas vezes mata. E a pessoa sincera, justa, é doce, é agradável você conversar com ela. Mas com orgulhoso que fica te colocando para baixo, não dá para conversar com ela. É complicado, né? Moisés, apenas um comentário breve, né, aqui no dia de segunda-feira, que apesar da simplicidade do apóstolo Paulo, apesar da sua fala bem coerente, bem transparente com todos, teve alguns membros da igreja que distorceram o que ele falava. E isso trouxe algumas desavenças ali na igreja, né? Porque isso, até nos dias atuais, né? Quando alguém está falando com sinceridade e retidão, quando alguém distorce isso, acaba soando ao contrário do que a mensagem que a pessoa quer trazer. A igreja é o centro de aprendizagem, onde nós aprendemos. E em casa, nós se doutrinamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e a lição da escola sabatina e o espírito da profecia. Então, você é edificado nessa rocha, chamado Jesus. Quando você é edificado nessa rocha, há mudança, como houve na mudança de Paulo. Saulo, o professor Enéas falou também no passado, desculpe usar a expressão, mas ele era terrível e todo mundo tinha medo dele. Não tinha um que não tinha medo de Saulo. E ele era um garotão. E era assim. E devia ser bonitão, né, garotão? Bonitão que ele diz a música por aí. Mas sabe, queridos, eu só me lembro ali da história de Estevão. Ele segurou as roupas dos pessoal, dos escribas, dos fariseus. Ele segurou. E talvez ali ele aplaudia quando a pedra batia no apóstolo Estevão. Porque ser apedrejado, eu imagino, é a pior coisa que tem, a pior morte. Mas Estevão, eu falei na outra lição, quando ele olhou para cima, ele viu o céu aberto e viu o Filho do Homem sentado no trono de Deus. Olhando para ele, vai firme, Estevão, eu estou com você, porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a nossa ressurreição e a vida. Paulo era sincero aqui. Paulo falava com simplicidade, porque queria que todos, como Enéas disse, voltassem para Cristo. Né, professor? Isso mesmo. O que me chama a atenção, professor Moisés, aqui na segunda-feira, é que o trecho de 2 Coríntios 1, 2, 14, apresenta um trecho que Paulo desenvolveu no restante da sua carta. A sua integridade, em que o apóstolo Paulo havia sido questionado por alguns em Corinto. Como você mencionou, né? Paulo ele era muito correto em tudo que ele fazia, porque ele foi doutrinado nos melhores colégios, estudou com pessoas muito boas, doutrinaram ele nos caminhos corretos, e fez com que ele muitas vezes fosse duro, mas que no decorrer da sua caminhada teve algumas pessoas que quiseram distorcer a pessoa que ele era. E isso acabou trazendo algumas desavenças no seu ministério, né? O interessante que a gente observa aqui, por exemplo, professor Moisés, no verso 17 do capítulo 2, que está na pergunta número 3, diz o seguinte, ó, porque nós não estamos como
tantos outros mercadejando, ou seja, vendendo a palavra de Deus. Não, nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte de Deus, né, da parte do próprio Deus. Ou seja, Paulo não estava vendendo o Evangelho, ele estava levando a salvação de graça. Ele estava falando com sinceridade, como o professor Moisés falou, né? Ele estava oferecendo a salvação de graça e falando na presença de Deus. E na presença de Deus não dá para mentir, dá? Não dá para mentir. Mas muito mente, né, Enéas? Que muitos por aí, dos grandes pregadores, como eles dizem, tem aviões, tem fazendas, helicópteros, e o povo lá embaixo não tem nada. Isso o apóstolo Paulo não fazia, porque ele pregava a mensagem perfeita e justa diante de Deus e dos homens. Ele queria converter os corações. Ele queria atingir a você, Júlio, ao Moisés e ao professor Enéas, e a vocês da comunicação. Ele queria atingir toda a igreja, mostrando que realmente Cristo é a verdade e a vida. E voltando no que o professor Enéas falou no início da lição, os problemas que Paulo teve, irmão, ele não desistiu. E apesar de tudo, né, professor Moisés, que Paulo, apesar de tudo que ele tinha recurso, ele estudou nos melhores colégios, Paulo era um construtor de tendas. A gente vê que o único objetivo dele era fazer com que mais pessoas conhecessem o Deus que eu e você conhecemos. Porque o trabalho dele era tinha uma linha muito reta, ou seja, ele tinha os objetivos muito claros, porque ele podia muito bem não depender de coisa alguma e seguir o seu ministério, mas ele quis não ser dependente, construtor de tendas, para fazer o seu melhor. E no verso 2 do capítulo 4, ele diz também o seguinte, que ele não adulterava a palavra de Deus. Ele falava a palavra de Deus com clareza, para que cada um pudesse tomar a sua decisão por si mesmo. Ou seja, ele não forçava ninguém, mas explicava com clareza para que cada um tivesse condições de tomar a sua decisão, né? Bonito isso, né? E aqui está no meio do comentário, virando a página 129, diz assim: portanto, a resposta de Paulo não era uma mistura confusa de sim ou não, sujeita às circunstâncias, como diziam, mas foi sempre sim, do mesmo modo que a obra de Deus em Cristo é sempre sim a cada um de nós. Amém. 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 Glória a Deus. Aqui, de terça-feira, mudando os planos de amor. Qual foi esses planos, Júlio? Mudando os planos por conta do amor, né? Paulo chega um momento em que ele está numa cidade e muda para outra, para que ele pudesse, e na quarta-feira a gente vai ver um pouquinho melhor disso, de quando o Paulo ele está numa cidade, muda para outra, e a preocupação dele de reencontrar os amigos que ficaram para trás na outra igreja, ele pôde perceber esse amor que ele tinha com aquela comunidade. No dia de terça-feira, se o professor Enéas puder ler em 1 Coríntios 16, do 5 ao 7, qual era o plano original dessa viagem de Paulo? Ele faz essa viagem missionária, né, mas nós vamos entender um pouquinho aqui do contexto bíblico, para a gente se aprofundar um pouquinho mais. 1 Coríntios 16, versos 5 a 7, diz o seguinte: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis na minha viagem que eu farei, né? Verso 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem,
pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Mas não é só isso aí que ele fazia, ele estava planejando. Ele planejava também o seguinte: quando ele passasse por lá, ele ia pegar a coleta, a ajuda dos irmãos, para levar para os irmãos de Jerusalém que estavam passando fome. Então ele não estava só olhando a pregação do Evangelho, mas olhando um pouco além para levar ajuda a outras pessoas. Isso mesmo. O contexto ali é que Paulo ele estava em Coríntio, vai para Macedônia, né? Tem todo esse itinerário, mas no itinerário original de Paulo, no primeiro momento, era dele voltar em Corinto novamente e não ficar em Macedônia, né? Mas aí acontece todo o enredo que a carta traz, né? Que é até interessante porque faz com que ele fique na Macedônia e apenas Tito traga as lembranças de onde ele estava. É tão verdade, é bem dizer isso aí, que Deus dirige os nossos passos. E estava dirigindo os passos do apóstolo Paulo. Quando ele chegou em Macedônia, quando veio a mensagem, foi isso aí que você falou, professor Júlio, que ele deveria voltar lá para Coríntios, mas lá tinha um problema de divisão. Então, na quarta-feira, vai esclarecer mais essa divisão. Então, Paulo tinha um plano, naquilo que o irmão professor Enéas falou, pegar a coleta em Macedônia e levar para os pobres lá de Jerusalém. Tinha um detalhe importante aqui também, irmão Moisés. O irmão falou sobre a divergência que tinha. Um dos indivíduos lá naquela região começou a difamar o Paulo. Falar que Paulo não se importava com eles, dava mais importância para o pessoal de fora, e começou a difamar o Paulo. E Paulo ficou assim muito triste com aquela situação. E ele estando triste com aquela situação, ele resolveu então escrever uma carta dura para eles. Isso. E nessa carta dura que ele escreveu, ele ficou apreensivo. Nós vamos ver depois o que o Júlio vai falar sobre isso para nós. Então vamos lá, irmãos. Na lição de quarta-feira, perdão e reformação e amor, né? Para mim, ela traz um pouquinho do clímax da vida do apóstolo Paulo. Porque no começo da sua caminhada, o apóstolo Paulo, quando ele está com Barnabé e João Marcos, ele é um pouco duro, porque João Marcos é a primeira viagem dele, ele não está tão acostumado, a família dele não era daquele contexto, e Paulo acaba sendo duro com ele, pedindo, e ele acaba voltando. E aí a gente vê que, logo depois, o perdão e reformação de amor também acontece com o apóstolo Paulo, porque a gente vê aqui na lição de quarta-feira que Paulo ele repreende esse cidadão aqui, né? Porque o texto em si ele nos recomenda que é uma disciplina para um membro da igreja, mas que o apóstolo Paulo ele esperava quando Tito voltasse de Corinto que trouxesse as notícias, porque ele ficava preocupado com essa igreja, era a intenção dele saber como que estava a igreja depois da sua carta, que muitas vezes fala a carta severa, né? A carta severa, uma carta dura, mas a intenção dele era de saber como que estava a igreja, como que estava a membresia naquele momento. É uma pena que a gente não tem essa carta, né? Ela se perdeu. Eu gostaria de conhecer essa carta. Que carta severa é essa? Muito bem. Mas aqui, o interessante aqui de Paulo aqui, que a disciplina que ele aconselhou que fosse dada aqui, mas uma disciplina para promover o arrependimento e o retorno à verdade. Quando Paulo recebeu lá a visita de seu amigo, e seu amigo falou com ele, seu amigo e colega de ministério, falou com ele que a igreja tinha ficado feliz com aquela carta, tinha retornado ao princípio e que o indivíduo faltoso tinha sido perdoado e que a igreja tinha crescido e ele estava com saudade de Paulo. Aquilo foi um bálsamo na vida de Paulo, né? Balançou o coração. Massageou o coração dele bem massageado, ele ficou muito feliz. Sim, porque a gente até percebe, né, da preocupação dele de será que eu fui realmente muito duro, mas
quando o Tito traz as lembranças da igreja naquele momento, Paulo traz um conforto para o seu coração, né? Dizer, ó, realmente funcionou, e é exatamente isso que a lição quer nos trazer, de que às vezes a disciplina ela é necessária, uma disciplina, mas para correção, para acompanhamento, para que a pessoa volte para os caminhos corretos. Mas uma coisa, Paulo tinha: o disciplinado, ele não esquecia. Ele o visitava, ele orava, ele estava junto com a pessoa. Procurava restaurá-lo. Aí que está o problema. E a solução. Às vezes, não tem acontecido isso nas igrejas. Você disciplina ou corta e você abandona ele fora da igreja, fora do arraiá da igreja. Deus não é assim, porque Deus é amor. É uma coisa triste, né? Vamos falar um negócio aí que a gente deveria preocupar com ela, porque para você conseguir, assim, estabilizar uma pessoa na igreja, leva ano, Leva. 2, 3 anos para a pessoa ficar estabilizado e ele ficar, assim, poder dizer, ficar mais à vontade com os irmãos. Mas quando você ofende aquela pessoa, por questão de segundo, você perde tudo aquilo que foi feito. E Paulo procurou fazer exatamente o contrário. A disciplina é para que o indivíduo retornasse. E a Bíblia fala assim, é Deus falando, né? Eu disciplino a todos que amo. E é esse o objetivo de Deus. A disciplina não é com a intenção de diminuir, de rebaixar o indivíduo, mas levá-lo à razão e ele voltar para os braços de Deus, agora melhor do que estava antes. Porque tem uma coisa: como é que nós vamos entrar no céu? É do jeito que nós somos, de qualquer jeito? Não. Ou tem que ter uma purificação em nosso coração? Essa purificação que leva ao crescimento da igreja. Porque a disciplina, a censura não é gostoso. Eu já vi muitos casos de pessoas dentro da igreja falar assim: eu não volto mais aqui. E não é assim. Foi tudo isso que o querido professor Enéas falou, e o irmão Júlio falou. Que Deus é amor. Tudo isso é feito para a ordem e progresso da igreja. O interessante que eu acho também, irmão Moisés, é que é o seguinte: cada igreja, cada indivíduo que Paulo pregava o evangelho para ele acreditava-se como que aquele indivíduo fosse um filho dele, que ele tivesse dado à luz aquele indivíduo. Verdade. Então, o amor que prendia Paulo àquela pessoa era muito grande, e esse tipo de amor que precisa permear o nosso coração, a nossa mente. Porque se nós não tivermos esse tipo de amor, como nós falamos na lição passada, nós vamos perder todo o nosso tempo. Porque a gente precisa de demonstrar quem é Deus. Se Deus é amor, e se Ele habita meu coração, eu tenho que demonstrar as características desse amor. É isso mesmo, professor Enéas. E através desse amor é que a gente vai ver o triunfo em Cristo, que começa na quinta-feira. O Amém. título de Verdade, quinta-feira é exatamente sobre isso, onde diz que Paulo ansiava muito em seu coração, aguardava que Tito retornasse, né, para que ele pudesse ter, como que eu posso dizer, ele poderia ter, ele aguardava muito isso, o retorno de Tito de Corinto à Macedônia, para que ele pudesse ter dados plausíveis, né? Tipo, realmente a visita aconteceu, teve que acontecer a disciplina, teve, mas a igreja, depois daquela carta severa, que foi o que o irmão falou, né? Nós não podemos ter acesso a essa carta severa, ela se perdeu, mas através da vinda de Tito, ele pôde entender que a repreensão, o amor e o carinho fez com que Paulo fosse muito contente. Até a lição aqui de quinta-feira, no penúltimo parágrafo, diz assim, ó: tomando de alegria, Paulo afirma que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que declaração admirável! Um coração cheio da presença de Cristo espalha a fragrância, o amor e o conhecimento de todos os lugares. Quando alguém realmente está ligado a Jesus, em qualquer lugar que ele for, ele vai conseguir demonstrar o amor realmente que Deus colocou em seu coração. Uma coisa interessante, Júlio, é que
Paulo ele estava preocupado se as pessoas estavam ainda chateadas com ele. A preocupação dele era que as pessoas entendessem qual era o objetivo da vida dele, que era pregar o Evangelho, que era transmitir o amor de Cristo e mostrar para aquelas pessoas que ele se importava com elas. Quando Tito chegou trazendo essa informação, que eles haviam assimilado aquela orientação e que tinham aceito todos aqueles conselhos dados e que eles tinham se voltado para Deus com uma maior intensidade, nossa, Paulo se sentiu como o melhor pregador do mundo, porque naquele momento ele viu que o seu trabalho tinha sido coroado de êxito. Como Deus é bom. Como Deus ajuda a igreja. Como Deus ajuda os irmãos. Por isso, tem aquele ditado popular: passa a Macedônia e ajude. Passa o Pênfigo e ajude. Sim, é cada igreja aqui. Existem igrejas em todos esses lugares, mas tem que ser pregado o Evangelho com amor. Como Paulo pregava, com sinceridade, honestidade. E ele falou uma coisa interessante aqui também, que esse amor ele deveria ter um cheiro agradável, a fragrância de Cristo. Isso aí. Interessante. E esse evangelho, quando ele entra no coração do indivíduo, o indivíduo aceita, ele é a fragrância, ele traz vida, né? Mas se o indivíduo recusar, ele é o quê? Cheiro de morte para morte. Cheiro de morte eterna. Por isso que está falando aqui, cheiro bom e cheiro ruim. Porque a pessoa recebe e rejeita. Quando a pessoa aceita, é cheiro bom. Por quê? Ele vai ser uma luz que brilha, uma flor cheirosa no meio da multidão. Na lição de sexta-feira, eu gostaria de destacar aqui a primeira linha, é o seguinte: os que têm suportado as maiores tristezas são frequentemente os que transmitem aos outros maior conforto, levando a luz do sol aonde quer que vão. O que a gente entende disso aqui é o seguinte, que às vezes os servos de Deus que procuraram salvar alguém foram mal entendidos. E por ser mal entendidos, acabaram sendo perseguidos. Por exemplo, Isaías foi cerrado pelo meio. Brincadeira, né? Outros foram apedrejados. O irmão que falou agora mesmo, o Moisés falou sobre Estevão, que foi apedrejado. Ou seja, às vezes as pessoas com as quais a gente deseja salvar, elas não nos compreendem, assim como não compreendeu a Cristo. Jesus desceu do céu com o objetivo de salvar a raça humana. O que foi que nós fizemos com ele? Um bom comentário, irmão Enéas. Até eu me lembrei agora, você falando dos personagens bíblicos, dos 3 jovenzinhos. Eles estavam diante de uma multidão, não se prostraram, porque ali era um grande momento para que eles testemunhassem. E o que eles sofreram? Foram jogados dentro de um caldeirão de óleo fervendo. A fornalha. Na fornalha de fogo ardente. Mas então é o seguinte, às vezes o servir a Deus custa caro. Sim. Custa mesmo. Muito caro. Às vezes a pessoa sofre, às vezes a pessoa perde a família. Tem família que expulsa de casa o filho, a filha. Já vi caso de uma família, de um senhor que expulsou a própria esposa de casa. Há alguns anos atrás, no programa Bíblia Fácil, o pastor Arilton recebeu lá uma senhora jovem, recém-casada, tinha filhinho pequeno. E ela um dia ligou para o marido e falou assim, olha, eu estou tão gostando disso que eu quero me batizar. Ele falou, olha, se você se batizar, considera-se separada de mim e você não vai ter direito nem de ver seu filho mais. E quando ela chegou em casa, ele bateu a porta na cara dela. Você batizou mesmo? Batizei então. Nem entra em casa. Então, o evangelho, às vezes, custa caro, muito caro para o indivíduo que aceita Deus. Embora Deus tenha dado ele de graça,
Mas o maligno não deixa você levar de graça, não. Ele vai cobrar de você. Se você está procurando servir a Deus e você está numa boa, fique desconfiado que você não está no caminho certo. Quando o diabo começa a te jogar pedra, te machucar muitas vezes, levanta a cabeça porque você está no caminho certo. Amém. Aqui também, no comentário de sexta-feira, Sim? bem no meio, diz assim: uma vida cristã consagrada está sempre derramando luz. Consolo e paz. Luz, consolo e paz. Olha, Caracteriza-se pelo tato, pela pureza, Amém. simplicidade, utilidade, e é dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz por onde quer que passe seu possuidor. Amém. Ellen White escreveu isso, a profetisa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o indivíduo que está cheio do amor de Deus, ele deixa atrás de si uma influência que é difícil de esquecer, né? Por quê? Porque ela é redunda para a vida eterna. Verdade. Agora vem uma pergunta: será que nós temos deixado uma boa influência onde nós estamos passando? É algo que a gente precisa pensar, porque o apóstolo Paulo deixou. Jesus deixou. Na lição da semana passada, nós chegamos a comentar lá na classe que o sacrifício de Jesus dividiu a história antes e depois de Cristo. Verdade. Né? E a igreja de Cristo também dividiu de antes de Paulo e depois de Paulo. Porque Paulo foi o indivíduo que mais escreveu. E o apóstolo que mais demonstrou o amor por os irmãos foi o apóstolo João. Então, o evangelho ele trouxe um divisor de águas. Antes de Cristo é uma coisa, pós-Cristo é outra coisa. E o que Deus espera é que a gente transmita essa luz. O que Deus espera é que da nossa vida saia essa fragrância de vida para que as pessoas compreendam quem é Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos demonstrar quem é Deus na nossa vida. Que nossos pais, no meu caso já não tem mais pais, mas no seu caso acho que sim. Os seus pais, os seus irmãos, os irmãos de fé, vejam a fragrância de Cristo na sua vida, vejam a fragrância de Cristo na vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Que os filhos de Moisés, que os irmãos da igreja vejam a fragrância de Deus, de Cristo, na vida de Moisés e de seus filhos. Essa é a nossa grande esperança, né? Amém. Que Deus nos abençoe para tanto. Nós vamos concluir com uma oração. Você pode orar para nós? Vamos orar. Fechamos seus olhos e vamos juntos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo. Ele foi um grande homem para a tua igreja. Os ensinamentos dele continuam até hoje. E nós podemos ter a certeza, ó Pai, que o apóstolo Paulo, apesar do sofrimento em Cristo, que muitas vezes foi doloroso, mas nós podemos ter a certeza, ó Pai, que o Senhor foi que deu força para ele permanecer íntegro e fiel até o fim. Amém. Que de maneira especial, Pai, Tu coloque em nossos corações a vontade de cada vez mais sermos luz para todas as pessoas que tivermos contato. Amém, Senhor. Nos dê, Pai, a Tua paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você aí que está nos assistindo, nós queremos o seu retorno. Como está a presença da nossa escola sabatina na sua casa? Você convidou seus amigos para assistir? E nosso culto aqui começa também nos sábados, às 8:45, no domingo, às 19 horas, e na quarta-feira, 19h30. Vem assistir conosco aqui, será um prazer tê-lo conosco, tá? Que Deus abençoe a todos. Amém. E uma feliz semana para vocês. Amém.